Bem, Gama, então agora vamos entrar para o segundo ciclo, conforme está aqui esboçado aqui nos teus rascunhos. E o segundo ciclo ele inicia em 1 João, capítulo 2, versos 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, esse segundo ciclo ele vai tratar pecado versus justiça. O que você tem a dizer aí, meu amigo? João parte do pressuposto seguinte: tá o pai, tá o filho. Né? Se você é filho do pai, você anda como o pai anda. Se Deus é justo, você é justo. Se ele é santo, sede santos, né? Então ele parte dessa ideia de que, e eu acho que essa é uma ideia bem antiga assim, dentro do Antigo Testamento, quando a gente via as idolatrias acontecerem, e os profetas batiam muito nessa questão da justiça, né? Você tinha um povo ali que estava de uma certa forma prosperando em termos de reino, em termos de governo, uma classe mais superior, né? Mas o povo que sofria com injustiça. E João está vendo isso se repetir, e a gente vai ver isso se repetir, e a gente vê isso se repetindo hoje. Então, o que ele está argumentando quando ele diz assim: todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, querido, não tem como. Uma forma de você olhar para você e para suas atitudes é você age com justiça. Por mais que a nossa justiça seja falha, por mais que a nossa justiça e o nosso conceito de justiça ele venha aí manchado pelo pecado, e é por isso que a gente precisa entender como é que funciona a justiça de Deus, que parece uma pirâmide ao contrário. Tudo que a gente pensa em termos de poder e justiça do mundo, vem Jesus e inverte a pirâmide. Então o maior é aquele que serve, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, a própria vida vem para morrer. É uma coisa que Paulo vai chamar de loucura, e a gente parece que tem que ser meio louco mesmo, porque a nossa língua é outra. A nossa língua, o jeito que a gente fala, o nosso sotaque é de outro reino. Somos de outro mundo, né? Somos de outro mundo. Às vezes os crentes parece que querem tanto se adaptar à forma que está ao redor deles, meio que com vergonha da sua nacionalidade, que esconde demais o sotaque e o jeito de falar. E gente, não. E eu preciso deixar uma coisa bem clara. Há uma diferença muito grande entre você ser meio esquisito dentro do mundo, dentro dessa era, do que você ser chato e perseguidor de pessoas. Eu assisti uma pregação do Vitor Fontana, e onde ele vai decorrer sobre isso, e ele vai falar assim: cara, se você perguntar sobre Jesus para as pessoas, até para os descrentes, eles vão dizer: Jesus é legal, Jesus eu gosto, Jesus é bom, Jesus é amor, né? Deus é amor e tal, eu gosto. E do crente? Não, do crente não. Do crente eu não gosto não, odeio o evangélico. E aí as pessoas atribuem isso à perseguição. Estou sendo perseguido porque eu sou evangélico. Não, que você está sendo perseguido porque você é chato. Entendeu? Você é um porre, cara. Você quer ser régua de todo mundo. E a questão do testemunho, né? Exato, né? Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. O anúncio é sobre ele. O que ele fez na sua vida, né? A gente é luz. Andamos na luz, espalhamos e refletimos essa luz. Quando a gente chegar a um ambiente, nós precisamos melhorar esse ambiente. E eu falo isso porque fiz isso muitas vezes, né? Você começa a se debruçar ali sobre livros e sobre isso e aquilo, você começa a se achar santo demais, separado demais, fariseu demais. A maioria de nós, né? E aí você quer corrigir todo mundo, e todo mundo... Gente, a gente precisa ser porta de entrada para que as pessoas nos procurem para saber o que... Cara, por que tu é assim, meio
meio esquisitão mesmo, mas um esquisito alegre, né? Feliz. Interessante tu tocar nesse assunto, porque nós fomos tirados do mundo, ou seja, a gente foi tirado de uma prisão para a liberdade. E quando a gente está nesse ambiente de liberdade, nessa atmosfera de liberdade, a gente vai apresentar esse reino de liberdade de uma forma que as pessoas entendem como uma outra prisão. É como você tirar a pessoa de uma prisão e colocar em outra. É o que acontece muito em muitas igrejas por aí, né? É complexo esse raciocínio, porque de fato a gente sai de uma prisão para outra. Isso, escravo, deixar de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo, né? Só que é. Mas eu digo na perspectiva de colocar um jugo na pessoa. Eu entendi. O meu irmão falou, e eu concordo. Porque há uma diferença grande. Assim, qual é o ponto de diferença aí que faz o camarada que eles, não, eu tô numa prisão, que ele não entende como prisão, ele entende como liberdade, e eu vou sair dessa liberdade que eu tenho de fazer tudo que eu quero na minha vida e ir para uma prisão, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não sei o quê. Qual é a diferença? Irmão, Jesus. Ele é o ponto de equilíbrio. O relacionamento com Cristo, o encontro com Ele, que vai fazer com que você se aprisione nele. Mas se você não conhece Jesus, você só conhece as regras, o fardo, isso e aquilo, você não vai sair da sua pseudo-liberdade para ir a esse Jesus e segui-lo. E conhecer a vida. E a gente, como crente, apresenta muito essa prisão, sem ter o entendimento de que, olha, esse cara não entendeu quem é Jesus. Deixa eu apresentar Jesus para ele. Né? Quando eu apresentar Jesus para ele, ele vai querer se agarrar nesse Jesus aí, se prender, porque Jesus vai andando, passando, e a gente quer se prender a ele. A gente quer essa prisão, não há quem resista, né? Que é libertadora. Nossa. É um paradoxo o cristianismo, né? É uma prisão que liberta. Exato. Né? Exato. É engraçado. Então ele vai falar a respeito disso, né? E ele vai falar que a gente tem que ser semelhantes, né? E no verso 2, ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, nós precisamos buscar essa semelhança com esse homem Jesus, com a forma como ele anda e andou, para que as nossas ações elas demonstrem Cristo. Jesus não é um fantasminha ou algo que a gente não possa buscar alcançar. Não para ser Deus. Nós não seremos nunca como Deus e nunca igualzinho a Jesus, porque ele é infinito, fonte de luz, que a gente não pode dizer, mas nós somos chamados a sermos semelhantes a ele na sua moral, na sua ação, no seu amor. Então, João está dizendo para esses irmãos exatamente isso. Irmãos, vocês são da justiça, então pratiquem a justiça. Sejam essa luz, andem como essa luz andou. Veja como Cristo agia e haja como ele age. Né? Nós não seremos iguais a ele antologicamente, em termos de ser totalmente igual, materialmente igual a Cristo. Mas teremos um corpo como o dele, né? Viveremos debaixo do seu reino. Então, a gente pertence àquele país ali, a gente fala do mesmo jeito, etc. Todos os povos diferentes, de diferentes nações, falarão a mesma língua. Então, a gente é convidado a isso. A proposta da criação do homem desde o início é de fato sermos a imagem e a semelhança. Né? E isso é maravilhoso. Né? E é por causa dessa passagem que nós temos coisas como direitos humanos, porque foi o cristianismo quem trouxe isso, essa ideia de dignidade humana, porque se Deus não existe, de onde a gente tira isso? Verdade. Dignidade humana, né? Então, essa coisa da semelhança de Deus que todo homem tem. Todo homem tem a semelhança de Deus. E é isso que nos faz amar uns aos outros. Porque se eu amo o meu Deus, a qual eu professo,
E se há a semelhança dele no meu irmão, então não tem como, não dá para fazer essa dicotomia, né? Não dá para separar. Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão... É disso, exatamente disso que o João está falando. E aí, mais uma vez, lá no capítulo 3, a partir do verso 11, ele vai voltar ao assunto do amor uns pelos outros, né? Ele vai voltar a dizer, olha, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o começo. Amor, amem uns aos outros, né? E aí ele vai fazer dentro dessa perícope aí, do 11 a 24, resumindo bem assim, né, para que a gente não fique tão longo, ele vai fazer um paralelo de Caim, né, da sua inveja e do seu ódio que levou a assassinar o seu irmão, e de Cristo, do homem Jesus, o seu amor que o levou a ser assassinado pelos seus inimigos. Então é dentro desse paralelo que ele vai trabalhar o amor sacrificial, o amor que, se a gente tomar essa ideia para as nossas relações, principalmente para o nosso casamento, aos casados e aos que pensam em casar, e vão entender que o amor, sentimento, e não que ele seja ruim, ele é bom porque é de Deus também, mas ele não é o fundamento último de uma relação entre duas pessoas. E é muito mais a ação, a aliança, a palavra que você dá quando você faz uma aliança com alguém, seja ela de casamento, seja ela de amizade, seja ela de ser um corpo como a igreja é. Então, vão ter momentos que a minha esposa, ela me ama demais, eu sei, né? Veja nas ações dela. Mas vai ter momentos que ela vai estar com muita raiva de mim. E esse amor-sentimento vai ter ido embora. Então, acabou, né? Passou. O que segura? O que vai nos segurar anos a fio? Vai ser a aliança. Vai ser a palavra. Vai ser o eu decido amar. Né? Então, o amor decisivo. É esse amor. E aí ele vai nos remeter, mais uma vez, à cristologia correta. Que a gente volta àquilo. Irmãos, é o ensino que já foi dado para vocês. Não eram leigos, né? Já foi dado para vocês. Amem uns aos outros, sejam justos, andem como Jesus andou. É preciso confiar nas obras de Cristo, saber que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus e que esse Espírito é o mesmo Espírito que está em vocês. Portanto, as obras do maligno não tocarão vocês, porque o que está dentro de vocês é muito maior do que o que está no mundo. E a gente precisa se agarrar a essa verdade, tomar ela para nós e deixar de ter medo do mundo. Nos últimos tempos, parece que as pessoas esqueceram quem é Jesus e quem é o Espírito Santo e passaram a confiar em homens no governo das coisas, né? De entender que não é fulano ou cicrano, que quem quer que esteja lá foi colocado por Deus e que, confiando que Deus sabe o que é bom, eu sigo a minha vida amando ao Rei dos Reis. Ninguém sentará no trono do Rei que está vivo. Ninguém senta. Com certeza.